Vamos lá, gente, então, as primeiras páginas do nosso livro. Ele vai começar, vamos ver, na página 7, começa lá. Uma ideia da senhora Emília. Dona Benta, com aquela sua paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Que resingar, gente? Reclamou, né? Achou ruim. Assada, vovó. Basta que eu tenha de lidar com essa caceteação lá na escola, ou seja, essa chateação, né? Lá na escola. As férias que vêm passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo quando as aulas reabrirem. Um bocadinho só, vamos. Meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu e todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta de pernas cruzadas como um horizontal para ouvir as explicações de gramática. Ah, assim sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora a tal gramática, até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, de tongos, fonemas, gerúndio. Emília habituou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar, distraída como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição, por que em vez de ficarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no país da gramática? O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele. Topa! Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em uma nova aventura era o mesmo que perguntar a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palavras e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas e se não deu pinotes foi porque estava na cozinha de peneira ao colo ajudando tia Anastácia a colher feijão. Onde fica esse país? Perguntou ela. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz Emília, esse paquiderme é um grandíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É exatamente o cascão gramatical, asneirou Emília, que vinha entrando com o Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia marcado partiram muito cedo a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. Trotou e depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será este? Indagou a menina. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são sons orais que voam soltos no espaço. Não começa a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pindatismo é esse? Som oral quer dizer som produzidos pela boca. A, E, I, O, U. São sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que letras são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som. Não está escrevendo uma letra.
Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro, há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais. Entendeu? O ar continuava no zum, zum, zum cada vez maior. Os meninos pararam muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho com a mão em concha ao ouvir. Todos os sons que andam subindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinhos. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou Narizinho. É mesmo, estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a de Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado, exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha, ouvindo. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Mas chega de sons invisíveis, gritou a menina. Toca para diante, quero entrar logo no tal país da gramática. Nele já estamos, disse o paquiderme. Esse país principia justamente ali onde o ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras. As tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Repare que entre as letras, há 5 que governam todas as outras. São as senhoras vogais. 5 madamas empoaradas e orgulhosíssimas, porque palavras nenhumas podem formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as consoantes, e como as palavras está dizendo, só soam com uma vogal adiante ou atrás. Pegue as 18 consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Misture agora as consoantes com uma vogal, como a A, por exemplo, e veja quantas palavras pode formar. Pedrinho misturou o A com as 18 consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de palavras. Nisto, dobraram uma curva do caminho e avistaram ao longe o casario de uma cidade. Na mesma direção, mais para além, viam-se outras cidades do mesmo tipo. Que tantas cidades são aquelas, Quindim? Perguntou Emília. Todos olharam para a boneca franzindo a testa. Quindim? Não havia ali ninguém com semelhante nome. Quindim? Explicou Emília. É um nome que resolvi botar no rinoceronte. Mas que relação há entre o nome Quindim, tão mimoso, e um paquiderme cascudo desses? Perguntou o menino ainda surpreso. A mesma que há entre a sua pessoa, Pedrinho, e a palavra Pedro. Isto é, nenhuma. Nome é nome, não precisa ter relação com o nomeado. Eu sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Hilda ou Cunegundes. Quindim, como sempre fui a botadeira de nomes lá do sítio, resolvo batizar um rinoceronte assim pronto. Vamos, Quindim, explique-nos que cidades são aquelas. O rinoceronte olhou e disse: são as cidades do país da gramática. A que está mais perto chama-se Portugália e é onde moram as palavras da língua portuguesa. Aquela bem lá adiante é Anglópolis, a cidade das palavras inglesas. Que grande que é! Exclamou Narizinho. Anglópolis é a maior de todas, disse Quindim. Moram lá mais de 500.000 palavras. Portugália, que população de palavras tem?
Menos da metade. Aí umas 200 e tantas mil, contando tudo. E aquela à esquerda? Galópolis, a cidade das palavras francesas. A outra, a Castelópolis, a cidade das palavras espanholas. A outra é Italópolis, onde todas as palavras são italianas. E aquela bem lá no fundo, toda escangalhada, com jeito de cemitério, são os escombros de uma cidade que já foi muito importante, a cidade das palavras latinas. Mas o mundo foi mudando e as palavras latinas emigraram dessas cidades velhas para outras cidades novas que foram surgindo. Hoje, a cidade das palavras latinas está completamente morta. Não passa de um montão de velharias. Perto dela ficam as ruínas de outras cidades célebres do tempo antigo, a cidade das velhas palavras gregas. Também não passa agora de um montão de cascos veneráveis. Puseram-se a caminho. À medida que se aproximavam da primeira cidade, viram que os sons já não zumbiam soltos no ar como antes, mas sim ligados entre si. Que mudança foi esta? Perguntou a menina. Os sons estão começando a juntar-se em sílabas. Depois as sílabas descem e vão ocupar um bairro da cidade. O que quer dizer sílaba? Perguntou a boneca. Quer dizer um grupinho de sons, um grupinho ajeitado, um grupinho de amigos que gostam de andar sempre juntos. O G, o R e o A, por exemplo, gostam de formar a sílaba gra, que entra em muitas palavras. Graça, gravata, gramatical, exemplificou Pedrinho. Isso mesmo, aprovou Quindim. Também o M e o U gostam de formar a sílaba mu, que entra em muitas palavras. Muro, mudo, mudança, sugeriu a menina. Isso mesmo, repetiu Quindim. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais emproada e importante que as outras pelo fato de ser a depositária do acento tônico. Essas sílabas chama-se tônica. O mesmo nome da mãe de Pedrinho, observou Emília arregalando os olhos. Não, boba, mamãe chama-se Tonica e o rinoceronte está falando em sílaba tônica. É muito diferente. Perfeitamente, confirmou Quindim. No nome de Dona Tonica, a sílaba tônica é ni. E na palavra que eu disse, a sílaba tônica é o to. E na palavra Pedrinho, qual é a tônica? Dri, responderam todos a um tempo. Isso mesmo, mas os senhores gramáticos são sujeitos amigos de nomenclaturas rebartivas, dessas que deixam as crianças velhas antes do tempo. Por isso, dividem as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, conforme trazem o acento tônico na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Nossa Senhora, que luxo asiático! Exclamou Emília. Bastava dizer que o tal acento cai na última, na penúltima ou na antepenúltima. Estava na mesma e não enchia a cabeça da gente de tantos nomes feios. Proparoxítona? São mesmo dando um gato morto em cima até o rinoceronte miar. E há mais ainda, disse Quindim, as pobres palavras que têm a desgraça de ter o acento na antepenúltima sílaba, quando não são xingadas de proparoxítonas, são xingadas de esdrúxulas. As palavras áspero, espírito, rícino, varíola e etc. são esdrúxulas. Esdrúxulas, repetiu Emília. Eu pensei que esdrúxulo quisesse dizer esquisito. E pensou certo, confirmou o rinoceronte. Como na língua portuguesa as palavras com acento na antepenúltima não são muitas, elas formam uma esquisitice e por isso são chamadas de esdrúxulas.
E assim conversando, o bando chegou ao subúrbio da cidade habitada pelas palavras portuguesas e brasileiras. A gente para por aqui um pouquinho, depois a gente continua na leitura do nosso livro, beleza?